Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao Reverso. O conto de hoje é intitulado A Esposa Humilhada, do livro A Vida Como Ela É, escrito por Nelson Rodrigues. E então, tá preparado? Vamos começar. O chefe apareceu na porta. Seu Fortuna! Onde é que está o seu Fortuna? José Penteado Fortuna atirou-se do fundo do escritório esbaforido. Pronto, doutor. Doutor Benevides, pronto. E o outro feroz. Entra aqui. O subalterno, lívido, obedece. Então, doutor Benevides põe as duas mãos nos quadris e vocifera. Seu Fortuna, o senhor está pensando que isso aqui é a casa de mãe Joana? Está. Eu? Eu? Mas por que, doutor Benevides? Rápido, o chefe apanha em cima da mesa o livro de ponto. Esfrega-o quase na cara do funcionário. Uiva. O senhor chegou hoje atrasado outra vez? Fortuna engole seco. Atraso de condução, doutor Benevides. O ônibus enguiçou no meio do caminho. E repetia sem mais argumentos. Enguiçou. O patrão dá um murro na mesa. Basta! E não me responda, seu Fortuna. Não me falte com respeito. O infeliz, que sempre se caracterizara por uma subserviência e uma passividade inexcedíveis, emudeceu. Doutor Benevides deu a última palavra. E fique sabendo do seguinte: se o senhor continuar desse jeito, abusando da minha paciência, eu despeço sumariamente. Arqueja e conclui. E pode ir, seu Fortuna? Pode ir. Fortuna deixou o gabinete do chefe desgovernado e cambaleante. Tropeçou em vários colegas, esbarrou-se na sua mesa, que era no fundo do escritório, e só não chorou de vergonha. Não era a primeira vez nem a última que doutor Benevides o destratava dessa maneira bestial na frente de todo mundo do escritório. O patético do episódio estava na falta de proporção entre causa e efeito. Por que a torva e treda humilhação? Por que ele, Fortuna, chegara 10 minutos atrasado? O que são 10 minutos? Nada. Acresce que a justificativa do enguiço era autêntica. O ônibus enguiçara na altura da Machado Coelho. E coisa curiosa, doutor Benevides tratava os demais funcionários com relativa urbanidade. Com Fortuna, porém, era uma fera, fazendo verdadeiros cavalos de batalha por coisas mínimas, bobagens à toa. Desesperado, ele apanha uns papéis. Nisto, aparece um contínuo de uniforme. Estão esperando o senhor na portaria. Larga tudo e vai atender. Era sua esposa Marion, num costume cinza que comprara recentemente num crediário. Beija-a na testa e, numa angústia ainda maior, leva-a para um canto. Perto do bebedouro, ele resume o incidente atroz. Não te disse que esse cretino estava de marcação comigo? Marion, solidária, trinca a ofensa nos dentes. Cachorro! E o marido, na sua fúria pusilânime. Eu, se fosse homem, se tivesse um pingo de vergonha, metia-lhe a mão na cara. Teria continuado no seu desabafo, se, de repente, a mulher não o cutucasse. Fortuna se vira e logo disfarça. Doutor Benevides, que ia saindo, lembra-se de usar o bebedouro.
Aproxima-se. Diante do casal, estaca, já esquecido da própria sede. Pergunta com alegre surpresa: É a sua senhora? Fortuna, ao var, diz que sim. Doutor Benevides inclina-se, beija a mão de Marion. Muito prazer, minha senhora. Disponha. Com licença. O espanto de Marion foi profundíssimo. Durante meses, a ocupação predileta do Fortuna em casa fora dizer horrores do chefe. De tanto ouvir o marido, Marion, que não conhecia o homem, imaginava-o de maneira mais horrenda. Acreditava que o Dr. Benevides fosse uma espécie de búfalo, de javali, sei lá. Súbito vê o patrão do marido e cai das nuvens. O fulano tem uma aparência cordial, normalíssima, e mais, dá-se ao requinte de beijar a mão das damas. De noite, quando o marido chegou, ainda humilhado, ainda ofendido, ela teve uma sinceridade imprudente. Sabe que eu achei o teu chefe uma simpatia? Fortuna, que tirara o paletó e arregaçava as mangas, quase a comeu viva. Deixa de ser palpiteira, mania de dar palpites, e fica sabendo uma coisa: eu tenho que arranjar imediatamente outro emprego, senão acabo dando um tiro nesse palhaço. Marion deixa passar. Na hora de dormir, depois de ter enfiado a camisola, a pequena resolve sondar o marido. Posso te dar um palpite? Fortuna, que está com as calças de pijama arregaçadas até o joelho, pesquisando pulgas nos cabelos da perna, rosna. Dá! E ela? Queres que eu vá falar com teu chefe? Fortuna vira-se, e tão espantado que deixa escapar uma pulga laboriosamente caçada. Faz uma série de perguntas a queima-roupa. Pra quê? A troco de quê? E que piada é essa? Ela tenta explicar. Afinal de contas, ele precisa saber que você é um bom chefe de família. O marido ri amargo. Coçando as pernas magras, tem um humor sinistro. Olha aqui, velhinha. Tu pensas que a besta do Dr. Benevides liga para esse negócio de família, de miséria e outros bichos? Conversa! Um velho descarado que só pensa em brotinhos, que não pode ver uma menina de 17 anos. Fica bonitinha assim? Na tarde seguinte, Fortuna volta para casa fora de si. Nas últimas 24 horas, piorara a situação no emprego. Nunca a assinatura do Dr. Benevides fora tão cruel e deslavada. Em casa, diante da mulher, chorou pela primeira vez. Então Marion, que percebia toda a imensa fragilidade do marido, retoma a ideia da conversa da véspera. Eu falo com o Dr. Benevides. Não custa tentar, custa. Tanto insiste que, afinal, ele perde a paciência e explode. Não adianta, ouviu? Ainda se você fosse uma boa, espetacular, uma grande mulher, vá lá. Aquela besta só pensa em mulher bonita. Fora disso, não interessa. Estava tão exasperado que não percebeu a angústia da esposa. Marion, que estava sentada, ergue-se atônita e pergunta: Quer dizer que você me considera um bucho? Ele veio apanhar o cigarro no bolso do paletó. Sem tato, sem paciência, esbraveja ainda. Não faz drama. E vamos e venhamos. Você não é nenhum brotinho, carambolas. Pausa. Ela foi apanhar uma costura em cima de um móvel. Suspira.
Talvez você esteja enganado a meu respeito. Quem sabe? Você me acha sem graça. Talvez nem todos tenham a mesma opinião. Durante a semana, Marion perseguiu com indiretas e ironias. Eu não sabia que eu era uma velha horrorosa. E se telefonava para o marido no emprego, começava assim: Alô? Aqui é o Bucho falando. Havia entre eles uma crise que se agravaria pouco depois. Um colega de fortuna, o Penafiel, funcionário relapso e inepto, acabava de ter um astronômico aumento de ordenado. Fortuna apareceu em casa alucinado. Panafiel é casado com uma boa e já sabe, empurrou a mulher para o Dr. Benevides e foi batata. A prosperidade do outro converteu-se num desgosto atroz e pessoal para o Fortuna. Depois do jantar, saiu, foi beber. Voltou para casa depois de meia-noite no estado de embriaguez total. Na sua obtusidade de bêbado avarento, avança para a esposa. Se tu não fosses um bucho, eu hoje tinha um big emprego. Mais uma semana e acontecem no emprego duas coisas simultâneas e dramáticas. O Panafiel foi despedido e o Fortuna chamado à presença do chefe. Rilhando os dentes, ele fez seus cálculos. Bilhete azul. Entra no gabinete do chefe e, 10 minutos após, sai de lá transfigurado. No fim do expediente, apanha um táxi e voa para casa. Estou com a minha cara no chão, besta! Imagina tu, dobraram meu ordenado. Sabes que ainda não compreendi? Por quê? Não entendo essa mudança. Marion está pondo verniz nas unhas. Parece achar graça. Diz sem desfitá-lo. Eu não sou tão bucho assim. Então ele compreendeu subitamente tudo.